Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Bem antes de Adão e Eva, nosso Criador reinava sobre todo o universo e era adorado e glorificado pelos seus anjos. Esses anjos que nós podemos ver como querubins, serafins e arcanjos. E havia um entre eles de grande destaque, que a Bíblia descreve da seguinte maneira: Lúcifer era um anjo de luz, era perfeito, sábio, belo e formoso, de vívido resplendor e reluzente. Ele era alguém que gozava de autoridade, privilégios e regalias concedidas por Deus. Se destacava entre todos por sua beleza, autoridade, formosura, sabedoria, tudo dado por Deus quando o criou. O Senhor confiava plenamente nele, e ele era considerado alguém muito próximo de Deus. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado. Tu eras o selo da medida, esteve no jardim do Éden, de toda a pedra preciosa era coberto. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Vivia no Monte Santo de Deus, cheio de luz e esplendor. O Criador também convivia com outros anjos brilhantes, como o arcanjo Miguel, citado diversas vezes na Bíblia. E podemos destacar suas aparições em momentos muito importantes, vejam. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 1:9. O arcanjo Miguel é um dos príncipes supremos entre os anjos. Ele é um anjo guerreiro que luta contra o diabo e defende o povo de Deus. Podemos ver mais uma aparição do arcanjo Miguel, onde Daniel escreveu: Mas o príncipe do reino das trevas me resistiu por 21 dias. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel também escreveu sobre Miguel, dizendo: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve antes. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que foi achado no livro da vida. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, 7, 8. Deus também convivia com o anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro que aparece na Bíblia em momentos muito importantes. Vejam, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e anunciou que Zacarias e a esposa Isabel teriam um filho, a quem chamariam de João Batista, que foi um grande profeta do Novo Testamento, que anunciava a chegada do Salvador. 6 meses mais tarde, o mesmo anjo apareceu a Maria e anunciou que ela seria mãe do Filho de Deus, o Salvador que viria ao mundo. E no Velho Testamento, ele aparece para Daniel, levando a resposta de sua oração após 21 dias de jejum. O reino celestial vivia em plena harmonia e tudo acontecia conforme a vontade do Senhor. Até que entre todos esses seres espirituais, um deles teve seu coração corrompido, tomado de orgulho, se achou maior que Deus e achou que poderia construir um reino acima do de Deus e ser adorado.
conseguiu convencer alguns anjos que conviviam com ele a se rebelar contra o reino de justiça de Deus. Deve ter oferecido posições de maior autoridade e com outros privilégios. O soberano Senhor do universo, nesse momento, o grande Criador viu sua criatura se rebelando num ato de loucura e insanidade, e ainda envolvendo outros anjos. Aquela era uma situação inédita, nunca antes presenciada, e Deus, tomado por uma tremenda tristeza, já que ele é a verdadeira essência e fonte de amor e justiça, se vê obrigado a tomar uma atitude a fim de preservar a ordem e a disciplina e a preservação de outras espécies. Ele sabia e tinha planos para as futuras gerações. Deus já tinha um plano de construir um reino composto por seres humanos dotados de inteligência e raciocínio, e a partir dessa criação encher a terra. Mas primeiro e antes da execução desses planos, ele precisava restabelecer a ordem no reino celestial. E o resultado dessa rebelião podemos ver relatada no livro de Apocalipse 12, 7 e 9. Eu gostaria de pedir perdão para você agora por interromper um pouco, para você que está se enriquecendo com esse conhecimento bíblico, que me ajudasse na divulgação desse canal, se inscrevendo. E se não for pedir demais, que me desse um like e compartilhasse com amigos e familiares. Dessa forma, você ajudaria o canal. Desde já te agradeço. Vamos prosseguir. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Creio que essa atitude deixou Deus muito triste, mas era necessário, já que 2/3 desses anjos continuaram com Deus. Na descrição abaixo, eu deixarei um vídeo completo que fala sobre essa rebelião e seus efeitos na vida da humanidade. Vale a pena ver e se aprofundar nesse conhecimento. Muita gente pergunta, e essa é uma dúvida até entre os cristãos, do porquê de Deus não ter acabado com os anjos que se rebelaram ali mesmo, naquele momento. E uma das respostas a mais sensata que eu acho é a seguinte: se eu fosse um anjo e estivesse lá no céu nesse dia e nunca tivesse visto ninguém se rebelando contra Deus, e de repente eu visse um outro anjo que se rebelou, sendo consumido e destruído, porque não quis mais se sujeitar a Deus e adorá-lo, eu iria continuar adorando, mas seria por causa também do medo de ser destruído. E Deus não quer ser adorado por suas criaturas por causa do medo dele. Ele quer ser adorado por causa do seu infinito amor e graça. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Em Lucas 10:18 está isso registrado. Como Jesus faz parte da Trindade, ele viu Satanás sendo expulso e sendo lançado na terra. E eu acredito que quando ele foi lançado na terra, ele recebeu autoridade sobre essa terra. Tanto que quando ele foi tentar Jesus lá no deserto, ele falou para Jesus: se você se prostrares, tudo isso te darei. E Jesus não contestou essa afirmação dele. Daí a gente vê que ele estava ali com autoridade sobre esse mundo. Em outras passagens a gente vê o mundo jaz no maligno. Então a gente tem que crer que para você não se sujeitar ao diabo e ele não ter domínio sobre a sua vida, você tem que estar alinhado com Deus. Você tem que ter uma vida voltada para ele. Porque é uma evidência de onde Satanás e seus anjos caídos residem e atuam
nós podemos ver relatado no livro de Jó. Vejam o que diz. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Isso está logo no primeiro capítulo de Jó, versículo 7. Então ele está passeando pela terra e ele fala desse passeio como se a terra fosse dele mesmo. É como se você passeasse pela cobertura da sua casa, pela sua varanda. Você passeia porque você é o dono daquele pedaço. E Satanás, ele está nesse mundo e o mundo jaz no maligno. Então todo ser humano deve ter ciência que após ser expulso do céu, Satanás chegou no mundo em que vivemos, cheio de ódio e rancores, e hoje vive atormentando e causando toda espécie de males. E aqueles que não estiverem se submetendo a Deus, provavelmente se tornam presas fáceis, porque o diabo não pode atingir a Deus, mas atingindo o ser humano, entristece a Deus. E quando esse ser humano não se submete a Deus, ele fica vivendo por conta própria. E isso é muito triste, porque Deus está pronto para socorrer o ser humano, mas este não quer viver de acordo com a vontade dele. Os seres celestiais foram os primeiros a serem criados, e foram criados para o louvor da glória de Deus. Mas assim como nós, receberam livre-arbítrio para fazerem com suas vidas o que quiserem, sabendo também que suas escolhas terão consequências que recairão sobre suas vidas. Então é tudo uma questão de escolha. Se quisermos servir a Deus ou não, está em nossas mãos decidir. Uma coisa que a humanidade precisa saber é que fomos criados para viver em comunhão constante com Deus, pois isso nos proporcionaria uma vida melhor e em paz. No entanto, podemos viver sem nenhuma comunhão com Deus, mas com certeza que nossa vida será uma vida atormentada nessa terra e na eternidade longe de Deus. Portanto, meu irmão e meu caro ouvinte, se volte para Deus e reconheça-o em todos os seus caminhos e tenha uma vida abençoada em nome de Jesus. Eu vou terminar por aqui, eu agradeço pela sua atenção e se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva. Receba aqui o meu forte abraço e até o próximo vídeo.